porque já teve essa educação, senão não teria. Eu acho que é uma, né? Senão não adianta ter toda a cultura do mundo e não ter tido essa educação nesse sentido, como você teve a sua mãe com uma visão tão, né? Tão visionária, ela, né? Então isso é muito importante, porque é difícil às vezes, a mulher às vezes ela deixa de fazer certas coisas em benefício da família, né? Porque se doa para a família. Como o homem também, como você bem disse, talvez ele perdeu algumas coisas mais do que você para estar mais perto da família. Mas eu acho que não deixou de ser uma bênção mesmo, que é raro isso, né? E agora eu tenho um segundo ponto. Eu comecei a falar de que há muitos países que estão melhores que o Brasil, né? 70 países onde a situação da mulher é melhor do que a situação no Brasil. Mas há muitos países em que a situação da mulher é horrível, gente. É realmente horrível. E esses são, infelizmente, isso se passa, infelizmente, nos países de religião muçulmana, porque a religião é mal interpretada e leva a uma escravidão da mulher, leva a problemas em que a mulher ela casa-se jovem, extremamente jovem, aos 12 anos com homens de 40. A mulher há mulheres em certas tribos, em certos grupos sociais que não saem de casa, ela passa da casa do marido, dos pais, para a casa do marido. Por exemplo, isso no Paquistão, onde eu também estive como consultora defendendo a causa da mulher, uma coisa dificilíssima, porque lá o governo disse, eles nem se incomodam, eles dizem, o que a senhora quer? É a tradição. A mulher é realmente maltratada, mas é a tradição. Como é que a gente vai lidar contra a tradição? Na verdade, a tradição só deve ser aceita e respeitada quando ela respeita os direitos do cidadão, da cidadã. A partir do momento em que há uma violação dos direitos individuais, está havendo uma violação dos direitos humanos e deve-se estabelecer, criar leis que protejam a mulher, como foi o caso da Lei Maria da Penha aqui no Brasil, que realmente levou a mulher a um patamar muito mais alto em termos de proteção, em termos de ser protegida, de ter uma visão e de estar numa prioridade de proteção. Realmente todo mundo conhece um pouco, lê, né? A gente vê aí na mídia, na televisão todo dia, em reportagens, essa questão da religião que acaba influenciando, escravizando essas mulheres. Daí foi o que você falou, mas é cultural, elas estão acostumadas, elas nasceram assim, foram educadas assim, não é verdade? E estão acostumadas. Nas suas passagens, você percebe isso? Ou você percebe sofrimento? Ou aquilo para elas é normal? Para muitas mulheres é normal. Né? Aqui, por exemplo, o hijab, né? Usar aquele véu. Elas querem usar o véu. Elas estão tão condicionadas que para elas é importante. E elas escolhem usar o véu mesmo em sociedades muçulmanas mais abertas, onde isso não é obrigatório, como no Egito, por exemplo. É uma decisão própria. E elas ficam amarguradas em casos como na França, em que não querem mais que os véus sejam usados. Né? O governo não quer mais que a mulher em público tenha véu. O que eu também não estou de acordo, porque a gente tem que respeitar os direitos de cada religião, digamos, as normas de cada religião. Mas quando uma menina de 12 anos se casa com um homem de 40, quando o homem joga ácido no rosto da mulher, isso acontece aos milhares, como no Paquistão, na Índia, porque ele pensa que ela olhou para outro homem. Isso é algo que não há mulher que se acostume. Quando a mulher é abandonada pelo marido... Quando estávamos no Paquistão, houve uma enchente. É uma enchente previsível, porque o rio encheu e começou a tomar as bordas, não é? Os homens, para voltar àquele que eu estava dizendo, que as mulheres, eles tomavam mulheres que nunca tinham saído de casa. Eles abandonavam as mulheres e os filhos para salvar o gado, porque o gado era mais importante do que as mulheres e os filhos. E elas que não sabiam nadar, que não sabiam o que fazer, que nunca tinham saído de casa, tinham que se virar para salvar a vida dos seus filhos. Então é um negócio aberrante, não é? Que não há como se acostumar. E uma coisa interessante é que isso se passa muito na Ásia do Sul, né? Essa diferença, esse tratamento terrível da mulher.
as mulheres educadas lá são muito inteligentes, muito. É onde há uma Indira Gandhi, onde as mulheres que têm uma força, não é? Uma força que tem a possibilidade, pais mais abertos que as educaram, elas são de uma inteligência, é uma articulação espetacular. Quer dizer, é uma questão de oportunidade. E aos poucos, graças ao esforço de muitos, mas muito devagar, vai estar havendo uma abertura. E essa abertura aqui no Brasil é uma coisa que a mulher não sabe o privilégio que é poder se casar com quem quiser, não ter os pais que escolham os maridos, poder ter uma educação até o máximo. Se a menina é estudiosa, ela chega à universidade, ela consegue uma bolsa, ela tem uma universidade do estado. Isso tudo, não é? Isso tudo é essa igualdade de poder encontrar emprego, de poder trabalhar. Na Arábia Saudita a mulher não pode trabalhar, ela não pode viajar sem a companhia do marido. São aberrações que para nós parecem aberrações e que nós temos que ver como um privilégio da nossa sociedade que nos levou a isso. Você colocou de uma forma, pessoal, nós moramos num país privilegiado. Lógico, nós temos nossos problemas internos, mas é isso. Está faltando nós virarmos nosso olhar para esses países e ver que mulheres privilegiadas somos nós, né? Então, eu imagino as coisas que você presenciou, as coisas que você viu. Quando você está num país muçulmano, obrigatoriamente você tem que usar o véu da mesma forma, né? E você também, lógico, você falou de alguns riscos, apesar de você não ser do país, não ser da religião, ser obrigado a usar o véu, você correria o risco de ser até penalizada de alguma forma? Se infringisse alguma coisa? No Irã, por exemplo, sim, mas não é um risco. Por exemplo, nós fomos no Irã a um seminário lá, muito, aliás, um lugar lindo, o país é um país belíssimo. E o organizador do seminário era chamado a atenção por membros do governo que estavam circulando, porque aparecia um pedacinho, o véu não cobria o pedacinho do punho, ou porque a moça estava de sandália e as unhas estavam pintadas. E eles diziam, se esse comportamento não se corrigir, essa mulher vai ser expulsa. Entende? Que não é que eles iam pôr numa cadeia ou alguma coisa assim, mas eles expulsam. Como sendo estrangeiro, eles põem para fora do país. Então, mas esse é um país extremo, hein? É uma situação extrema. E no Paquistão, por exemplo, a mulher estrangeira não precisa usar o véu. Não é obrigatório, não é obrigatório. Mas então depende de um país a outro. Agora, a situação nossa, nós precisamos lutar em termos de mais igualdade salarial, mais oportunidades digamos, de subir na carreira, não é? Porque, em geral, os postos, há muitas secretárias na maioria das firmas, mas os postos de gerência são ocupados por homens. Então, a gente tem que ter maior ascensão, mobilidade econômica e social nesse sentido. Joana, não só, você falou uma coisa interessante, vindo um pouquinho, pegando o gancho do que você falou, vindo um pouquinho para questões políticas, da união das mulheres e tudo mais, eu faço parte de um grupo político, né, e de mulheres do meu partido, mas assim eu percebo, no geral, que é muito difícil uma mulher presidente de partido. No alto escalão da presidência, do diretório do partido é muito difícil. Né? Então, infelizmente, é triste reconhecer que se nós não tivéssemos, no caso da política, esse percentual para que ser preenchido para um cargo eletivo, cota, né? Essa cota, nenhuma mulher seria convidada. Nenhuma mulher seria convidada, não teria por que ela ser convidada, com raríssimas exceções. É muito triste, mas eu também digo que só cabe a nós. Sabe, só cabe a nós, ainda que passos lentos, ainda que passo de formiguinha, mas só cabe a nós. E nós já alcançamos, nós já tivemos um avanço. Nós agora temos só 5 minutinhos para encerrar, uma pena. Gente, falar com essa mulher, ela teria que vir, ela já está de viagem marcada, já vai sair do Brasil de novo. Eu queria fazer 2 perguntinhas rápidas, pedir para você usar a palavra, fazer os seus agradecimentos, seu encerramento. Mas curiosidade minha, deve ser de todo mundo, quantos países você já conhece? Eu tive muita sorte nesse sentido de que em primeiro lugar, eu tive viajei a trabalho e ainda viajo por prazer pessoal.
Por exemplo, acabo de voltar do Arizona e do Novo México, onde eu vi coisas espetaculares da cultura indígena americana. Mas no total, eu já estive em 105 países. Nossa. Então, e realmente quero... Gente, quantos países nós temos? 170. Falta pouco. 174. Não, ainda falta bastante. Não pretendo conhecer todos, mas ainda tenho. Eu acabo de comprar um livro ano passado que diz assim... lugares que eu quero conhecer antes de morrer. Eu não comprei, mas esse livro, quando foi lançado, se falou muito, maravilhoso. Eu quero dizer que foi uma honra você estar aqui, que quando eu falo de ser uma honra, mulheres, né, nesse sentido de nos honrar, né, é por causa da sua, não só da sua pessoa, do seu ser humano. Né? O seu ser humano como pessoa. Então eu tive a oportunidade de conhecê-la rapidamente, estamos conversando, mas a gente não precisa de muito tempo para olhar para uma pessoa e ver essa simplicidade, essa humildade, você é gente. Eu acho que a sua cultura, as oportunidades que você teve foram bênçãos merecidas. Então acho que é muito bom estarmos perto de pessoas assim. E gostaria que você, se puder, faça o seu encerramento. Pode usar aquela câmera. Em primeiro lugar, eu queria agradecer à Rádio Anchieta essa oportunidade, não é, de ser ouvida, mas principalmente a Elizabeth e a seu programa, que eu acho um programa fantástico, que, como disse no início, precisamos cada vez mais de conscientizar-nos da necessidade de apoiar-nos como mulheres, de conscientizar os homens, como disse a Ariadna, conscientizar os homens para que nos apoiem e que não seja uma luta, que seja em pé de igualdade, que seja uma colaboração e uma contribuição. Mas eu tenho algo que eu gosto muito, tenho um pensamento que eu gostaria de deixar com vocês. Posso? Deve. Então, isso é interessante. Isso foi lido num discurso por Martin Luther King em 1959, gente. Olha, faz mais de 50 anos. Mas ainda acha válido até hoje. Ele se referia a uma mulher escrava que fez esse statement, não é? Essa afirmação que eu acho que realmente eu acho muito interessante. Então dizia: Senhor, é uma espécie de uma oração, né, que ela fazia. Senhor, nós mulheres não somos o que desejamos ser. Não somos ainda o que deveríamos ser. Não somos ainda o que seremos. Mas graças a Deus não somos mais o que já fomos. Quer dizer, já houve uma evolução, já houve uma progressão. E com relação ao He-for-She, uma coisa que eu também gosto muito, que é um parâmetro assim, quando eu vejo assim miséria, eu vejo um problema, eu sempre quero atuar. E eu acho que é uma recomendação que eu faço para todos, né, os que estejam nos ouvindo. É uma frase muito importante, um pequeno verso que foi imortalizado por Hemingway e é de John Donne, foi um pensamento de John Donne, que escreveu em 1624. Então ele diz: nenhum homem é uma ilha, cada homem é um pedaço do continente. Não perguntes, portanto, por quem os sinos dobram, eles dobram por ti. Então, cada vez que nós melhoramos a sorte de alguém, como você dizia no começo, nós melhoramos a sorte da humanidade inteira. E é isso que nós devemos esforçar-nos por fazer. Muito obrigada. Ai, que linda, eu que agradeço. Nossa, por favor, Ariadna, muito obrigada por você estar aqui. Pode eu que agradeço, Deixa sua mensagem, pode deixar sua mensagem ali. Eu que agradeço o convite. Agradeço a sua disponibilidade também, né? Porque também para promover esse programa He-for-She, também conto com o apoio da Beth, né? E a mensagem que eu queria dizer, bom, em primeiro lugar, obrigada por essa explanação maravilhosa. Eu estou aqui como tiete, né, da Joana, que eu, né, já cada vez mais, né, cada dia mais tenho a possibilidade de estreitar a amizade. E eu queria deixar a mensagem assim, para que cada pessoa realmente lute pelos seus ideais e lute para o bem comum, porque é lutando, né, conseguindo a felicidade do outro, que a gente consegue também ser feliz e completar a nós mesmos, né, complementando o que a Joana disse.
Pessoal, nós estamos chegando ao fim. Quero mostrar aqui que a Joana também é poetisa. Ela tem um livro que é Poemas do Costão, e foi lançado aqui em Itanhaém, né, Joana? Olha, já ganhei o meu, deixa eu ver se você já vai autografar. Você vai autografar, ela vai me autografar. Vou ler, e ela já está a caminho do segundo. Agradecer a todos, muito obrigada, pessoal, por terem acompanhado mais Mulheres de Atitude. Obrigada ao pessoal do Face que acompanhou. Beijo a todos, obrigada Rádio Anchieta. Estou muito honrada. Obrigada, Éder, obrigada, Tony. E ó, até quarta-feira, pessoal, no próximo Mulheres de Atitude. Obrigada.